Let's go! Fala galera, Theo Hayashi aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Toda segunda-feira tem episódio fresquinho saindo do forno pra você. Nós estamos abordando aqui cosmovisão bíblica, falando sobre liderança, falando sobre o sobrenatural de Deus, falando sobre uma vida de propósito e com abundância do reino, aonde nós estivermos atuando, seja qual for a tua esfera. Então hoje eu tenho um episódio fresquinho em cima de uma fala de um ator e escritor da televisão brasileira. Mas antes de eu entrar no conteúdo de hoje, eu queria dar boas-vindas para você que é novato, primeira vez aqui com a gente, que legal, dá um subscribe, dá um like, pega a setinha aí ó, e lança pra geral nos teus grupos de WhatsApp. E você que tá voltando, que bom que você voltou. Eu creio que você voltou porque você está sendo abençoado e se isso aqui está te abençoando, espalha pra geral porque vai abençoar os outros também. Hoje eu quero falar sobre um vídeo que me enviaram. Um pessoal me enviou um vídeo de um homem chamado Pedro Cardoso. Ele é um ator e um escritor da televisão brasileira. Ele faz certas afirmações e reflexões sobre a vida e a morte de Jesus Cristo, tá? Então você vai escutar aqui, talvez você esteja já no evangelho, você é um cristão, você vai escutar e parece alguns absurdos, mas parece, no meio dos absurdos, algumas coerências. É uma coisa muito sutil que a gente precisa dissecar à luz da Bíblia. Então, presta atenção aqui nesse vídeo, eu já volto na sequência com a cosmovisão bíblica. Eu pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade. E ninguém consegue me responder. O que salva a humanidade é a vida de Jesus, não a morte de Jesus. Mas se a gente pensar que é a morte de Jesus que salva a humanidade, nós vamos sempre eleger um pai como o pai foi para Jesus, um pai que vai nos pedir a nossa vida. Então é preciso ter uma nova compreensão do cristianismo para livrar o povo brasileiro desse masoquismo. Calma aí. Esse cara aqui, para quem não sabe, é Pedro Cardoso. Ele é um ator, acho que também um escritor. Mas o cara tá começando a falar aqui, o trem já descarrilhou quando ele não entendeu o fato que nós precisamos de propiciação, expiação. Então ele tá falando assim, ó, Jesus, ele tem o seu valor vivo, não morto. Então ele não entendeu uma coisa tão básica como é o pecado original. Eu e você nascemos com o pecado original, portanto, precisamos de expiação. Então, quer dizer, ele já começa com uma ótica errada a partir desse ponto de não entender o pecado original. Vamos seguindo. Que é um masoquismo de origem cristã muito profundo. Mas um cristianismo cristão que eu reputo equivocado. Jesus perdeu quando morreu. Ele não ganhou. A humanidade perdeu. Se Jesus não tivesse sido assassinado pelos romanos e pela aristocracia religiosa judaica, a humanidade talvez conhecesse uma obra muito mais interessante de Jesus do que a que ficou. Entender a morte de Jesus como uma vitória faz com que o povo deseje permanentemente um carrasco. Meu Deus, quanta viagem. Aqui você já começa a entender que ele tem uma ótica de Jesus como um profeta, como um guru sábio ou um revolucionário histórico. Ele não entendeu que Jesus, enquanto na Terra, era Deus encarnado. Por isso que ele está falando, olha, ele só presta vivo, morto não presta. Não está entendendo a divindade de Cristo. Então vamos seguir. Entendeu? E não um homem feliz. De que maneira o holocausto de Jesus Cristo salva o pecado dos outros? Por que isso faz dele um cordeiro que livra o pecado de todo mundo? Não é verdade, continuou todo mundo pecando. Meu Deus. Não livrou o pecado de ninguém. A vida dele é que é o exemplo e não a morte. Que visão mais rasa. Não entende que a propiciação nos livra da pena do pecado. A ascensão com a descida do Espírito Santo nos possibilita para sermos santificados e nos sermos livrados gradualmente enquanto na terra do poder do pecado. E a segunda vinda de Cristo no seu retorno nos leva para a glorificação, que nos leva a ser livre da presença do pecado. São 3 fases da salvação, obviamente, sem nenhuma ótica teológica correta. Então esse é o apelo que eu faço a quem é cristão. Se mire na vida e não na morte dele. Não na ressurreição, mas nos exemplos dados em vida. Que são exemplos de quê? De tolerância, de compreensão, de perplexidade, de instigação intelectual. Quer dizer, vai pôr na mesma categoria de Gandhi, vai pôr na mesma categoria de Martin Luther King Jr. Gente,
Então, como você pôde ver aqui, esse escritor acaba caindo aqui em vários erros que seriam óbvios com o mínimo de conhecimento da fé cristã. Haja vista, ele não foi para escola dominical. Que por sinal, se tua igreja não tem EBD, Escola Bíblica Dominical, ou a versão disso, você tem que perguntar pro teu pastor, por que a gente não tem isso aqui na igreja? Porque daqui a pouco a molecada entra na faculdade, vira o cabeção e a gente continua aqui perdendo essa guerra pro secularismo humanista. Beleza, peguei a tangente, agora eu vou voltar aqui pro assunto, tá? Então, algumas falas aqui dentro desse vídeo que merecem a nossa atenção. Eu vou pontuar aqui 4 falas dele. Número 1. Pergunto aos religiosos cristãos em que a morte de Jesus salva a humanidade e ninguém consegue me responder. Tá, isso aqui já mostra uma falta absurda de conhecimento sobre a fé cristã. Não entende a cruz, que simboliza a morte de Cristo, e tem sido literalmente o maior símbolo universal da fé cristã por quase 2000 anos. Por que não entende? Porque a morte de Cristo é de suma importância para toda a humanidade. Isso ele não está entendendo, ele carece desse conhecimento que não existe fé cristã sem a morte, sem a crucificação. Inclusive, a maioria dos cristãos consegue responder isso tranquilamente se forem perguntados. Então, falar que ninguém consegue responder isso é, no mínimo, um grande equívoco. Ninguém consegue responder? Não, como assim? Então já começa por aí. A Bíblia mostra claramente que desde a queda do homem, lá em Gênesis 3, que resultou então na entrada do pecado original na natureza humana, algo que eu e você nascemos com isso, a humanidade já estava condenada a pagar o salário do pecado, que é a morte. Romanos 6:23. E todos nós somos culpados e não conseguimos nos livrar dessas consequências. Romanos 3:23. Então, independente do nosso esforço, ninguém consegue ter salvação por obras. A salvação, de acordo com Paulo lá em Efésios 2, é pela graça mediante a fé. Você sabe disso, você é um cristão, ou pelo menos deveria. E a única maneira que poderíamos ser livres do pecado seria se alguém inocente, limpo, tomasse o nosso lugar e pagasse a nossa dívida de morte, o que se chama expiação. Colossenses 2 diz que Deus cancelou em Cristo a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu nossas dívidas, pregando as nossas dívidas na cruz. Esse alguém que levou por nós foi Jesus, que nasceu e viveu sem pecado. Esse cordeiro imaculado, embora fosse inocente, ele morreu a nossa morte. Agora, eu sei que isso soa básico, mas eu tenho percebido que nós erramos a maioria das vezes naquilo que é básico. E a base da nossa fé é que através do seu sacrifício na cruz, a nossa dívida foi paga e nós podemos então ser salvos. Basta a pessoa então crer em Jesus e que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Põe a tua fé nele, você vai receber a graça dele. Então, não compreender a importância da morte de Jesus na fé cristã é um atestado de ignorância absurda. Essa aqui é a primeira fala. Agora, olha só, a segunda fala. O sacrifício de Jesus não fez dele o cordeiro que tira o pecado do mundo, pois todo mundo continuou pecando. Mais uma fala que demonstra o total desconhecimento da doutrina cristã. O ser humano sem Jesus, entenda uma coisa, gente, nós sem Jesus, nós éramos escravos do pecado. Uma vez que nós carregamos a natureza pecaminosa, consequente da queda que eu falei aqui de Gênesis 3, quando nós cremos em Cristo, recebemos a salvação, o que acontece é que nós nascemos de novo e passamos pelo processo de justificação. Então você é justificado da pena do pecado. E nele nosso espírito é regenerado e nos tornamos novas criaturas, que não somos mais escravos do pecado. Nosso processo aqui na terra agora de santificação nos leva a ser livres do poder do pecado. E um dia nós seremos livres da presença do pecado quando estivermos com Cristo na glória. Então olha só o que Paulo diz. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Gente, basicamente o que eu estou querendo dizer aqui é que por mais que não sejamos mais escravos do pecado, vamos ser realistas aqui, ainda estamos sendo transformados pelo processo de santificação.
Isso acontece nas nossas almas, na mente, nos desejos, nas emoções. Então, por estarmos nesse processo de sermos livres do poder do pecado, é óbvio que a gente acaba cometendo pecados, mas isso não significa que Cristo não tira o pecado do mundo. Por mais que estejamos sendo aperfeiçoados, indo de glória em glória, nós somos livres do pecado através do sangue de Cristo. Agora, para a terceira frase desse ator, ele diz: Jesus perdeu quando morreu. A vida dele é o exemplo, não a morte. Se Jesus não tivesse sido assassinado, teríamos uma obra muito mais interessante de Jesus. Gente, que coisa! Essa é a típica visão de quem vê Jesus apenas como um grande homem, guru, líder a ser seguido, ou simplesmente uma pessoa, sei lá, iluminada. Isso aí é um dos maiores enganos que a gente vê hoje na nossa sociedade, independente de cultura, de país, de língua, você vê isso. C.S. Lewis, o grande pensador cristão, ele combate esse engano de uma maneira brilhante, com aquilo que ficou conhecido como o trilema de Lewis. Tá? Agora, o que seria isso? Ele diz que não existe a opção de Jesus ser apenas um bom homem, com bons ensinamentos, com uma boa conduta, porque Jesus mesmo, ele próprio, ele afirmava ser Deus. Então, além disso, ele mesmo afirmava que ele precisava morrer. E ele afirmava que a morte não seria uma perda, mas parte do seu propósito na terra. Ele veio aqui para morrer. Jesus falava isso. João 8,58, ele fala assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Agora, esse termo eu sou, ele está se chamando de Deus, tá? Lucas 9,22, ele fala assim: é necessário que o filho do homem, esse termo filho do homem é um termo divino que se refere ao Messias, é messiânico. Ele fala: é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Portanto, considerando que essas são as palavras do próprio Cristo, entra aqui o trilema, não dilema, o trilema. É só você analisar aqui a vida e as palavras de Cristo, você tem só 3 opções. Número 1, ou Jesus era um lunático. Número 2, ou Jesus era um mentiroso. Número 3, ou Jesus era quem ele dizia ser, Deus. Agora, a opção na qual Jesus era apenas um grande exemplo, um grande líder, não existe. Pois loucos e mentirosos não são exemplos. Concorda comigo? Eles não são exemplos a serem seguidos por ninguém. Então, se ele não é nenhum dos dois, se ele não é um louco, se ele não é um mentiroso, então ele é Deus. Ele diz que sua morte não foi perda. E não foi. Até porque Jesus não permaneceu morto. Entenda uma coisa, ele ressuscitou, uma ressurreição corpórea no terceiro dia, está vivo hoje à direita do Pai e um dia voltará, e ele é vitorioso e voltará vitoriosamente. Então isso é necessário que a gente entenda acerca de coisas básicas da fé. Agora, ele erra também na quarta frase que eu vou ressaltar aqui. Número 4. Pensar que a morte de Jesus salva a humanidade nos leva a sempre elegermos um pai que vai pedir a nossa vida, assim como foi com ele. É uma espécie de masoquismo. O cara está chamando isso aqui de um masoquismo de origem cristã. Então, quer dizer, essa aí é a clássica perspectiva humanista da Bíblia. As pessoas com uma ótica secular humanista vão enxergar o evangelho dessa maneira, vendo que o centro do evangelho é o ser humano e o seu bem-estar. Porém, nós sabemos, né, que a verdade é quando nós merecíamos a perdição, Jesus entregou sua vida em nosso lugar. E por mais doloroso que tenha sido, ele tinha em seus olhos, de acordo com Hebreus 12, a alegria proposta. Ele olhava adiante uma alegria que era fazer a vontade do Pai, que era a reconciliação de nós com o nosso Pai. Então, sendo assim, se Jesus, sendo inocente, entregou a vida por nós, o mínimo que devemos fazer é entregar nossas vidas a Ele de livre e espontânea vontade. Inclusive, esse é o chamado ao discipulado. Não é isso que diz lá em Lucas 9, quando Jesus fala sobre o que é seguir Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus. Ele responde: se alguém quiser me seguir, tome todos os dias a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perder. Mas quem quer perder ou entregar a sua vida a mim, então sim,
vai ter a vida eterna, ou este a salvará. Então, entregar a nossa vida por Cristo não é um masoquismo, que nem esse ator está dizendo. Pelo contrário, é um privilégio, é a nossa salvação, é o mínimo que podemos fazer diante de uma entrega tão extravagante como foi a crucificação de Cristo. Então devemos sim aprender com a vida de Cristo, mas também nós devemos aprender com a sua morte, que foi o maior ato de amor da história. E ressurreição, o maior ato de poder da história. A nossa fé está nisso. E é importante que nós venhamos saber de coisas básicas e fundamentais da nossa fé, para não sermos levados de uma maneira ingênua por todo tipo de falácia, como infelizmente foi essa fala enganosa desse sujeito que eu te mostrei. Deus te abençoe e até a próxima. Let's go!